Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente que nós devemos abrir os ouvidos e o coração, né? Abrir os ouvidos do coração e da mente, né? Para sermos transformados pela palavra do Senhor. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 2 a 7. Depois o versículo 9 a 12, depois o versículo 9, depois o versículo 12 e 13 e depois o versículo 22 a 23. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 2, depois o versículo 7 a 9, depois o versículo 12 e 13 e depois o versículo 22 a 23. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi no deserto de Zif. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-o, pois agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei. Passe cá um dos mancebos e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Então, essa primeira leitura, né, fala pra gente, né, que Davi, né, ele estava ali, né, com Saul. Saul era inimigo de Davi. Aí Abissai disse a ele: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada, e não será preciso repetir o golpe. Mas aí Davi respondeu: Não mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune, né? Então ele Abissai queria matar a Saul, mas Davi falou: não mate, né, porque ele é ungido do Senhor, né? Quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune, né? Então isso mostra pra gente, né, que apesar de Saul ser inimigo de Davi, Davi não queria nenhum mal a ele, né? Porque Saul, né, como Davi disse, né? Davi falou que Saul era ungido do Senhor, né? Então, Abissai não podia fazer nada, né? Então isso mostra pra gente, né, que nós devemos, né, rezar. Hoje a leitura do Evangelho, né, mais pra frente a gente vai ver que o Evangelho nos ensina a rezar pelas pessoas que não gostam da gente, né, a perdoar as pessoas, a perdoar os nossos inimigos, né? Então isso a gente vai ver mais pra frente, tá certo? Agora, né, a segunda leitura está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a 49. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a 49.
Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno? Tais são também os terrenos, e qual celestial? Tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, né? Então, que essa segunda leitura, né, mostra pra gente, né, que nós devemos refletir não a imagem do homem terrestre, mas a imagem do homem celeste, né? Paulo, aqui na primeira carta aos Coríntios, ele mostra dois homens: o homem pecador, né, que é Adão, né, que ele desobedeceu a Deus, né, e o segundo homem, né, é um espírito vivificante, um homem celeste, né? Então, que nós possamos nos basear, né, que nós possamos refletir a imagem do homem celeste, né, que faz a vontade de Deus. Então, que a gente possa sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida, sempre, cada vez mais, tá? Termos fé em Deus, depositar a nossa confiança e anunciar o Evangelho de Cristo a todos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, como eu falei para vocês, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a perdoar quem nos faz mal. Então, a leitura do Evangelho está em Lucas capítulo 6, versículo 27 a 38. Lucas capítulo 6, versículo 27 a 38. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Mas a vós que ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. Se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai-vos, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestais, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Então, né, essa leitura do Evangelho, né, é o sermão da planície, né? Então, Jesus ensina aos seus discípulos, né, a beleza e o desafio de amar ao próximo, né? Então, certamente, né, Jesus está passando para a gente, né, a sua maneira de enxergar e pôr em prática o amor fraterno, né? Porque Jesus diz para a gente: amar quem gosta da gente é muito fácil, né? Mas amar, né, os nossos inimigos, rezar por eles, se a gente fizer isso, né, nós estaremos recebendo uma grande recompensa, né? Então, Jesus, ele manda os seus discípulos amarem os seus inimigos, né? Então, esta é a proposta de Cristo, né? Um amor universal e incondicional, né? Que a gente possa, né, por exemplo, devolver o mal com o bem, né? Se aquela pessoa nos fez mal por algum motivo, né, nos magoou, nós devemos devolver isso com o bem,
nós devemos rezar por ela, né? Então, para que ela se arrependa, para que ela se converta e perdoar também, e pedir perdão quando a gente erra, né? Então, que a gente possa sempre cada vez mais, né, fazer o bem a todos, tá certo? É isso que Jesus nos ensina, né? Praticar a caridade, a fraternidade, né? O amor ao próximo, a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.